O mundo está de luto pela morte de Jorge Mário Bergoglio, também conhecido como Papa Francisco. Bergoglio foi o papa mais progressista da história da Igreja, aceitando homossexuais, reformando a Cúria Romana, dando mais visibilidade às mulheres, mudando a posição da Igreja sobre a pena de morte, dentre outros feitos. Ao passo que é certamente bom que o Papa seja progressista e é certamente triste que ele tenha falecido, devemos, contudo, lembrar que ainda assim era um Papa. Ainda era um líder de uma instituição retrógrada com um passado sombrio, que não combina com o presente. É claro que o Papa atual seria progressista, dos males o menor. Se não o fosse, o Vaticano perderia muitos e muitos fiéis. À medida que o mundo progride e o esclarecimento assenta suas raízes pelo globo, a Igreja é cada vez mais forçada a se adaptar para que não seja extinta. Isso é um reflexo do que Friedrich Nietzsche chamou de a morte de Deus. No mundo moderno, a religião não ocupa o papel que ocupava em outras eras, onde era uma força determinante não só nos destinos individuais, como também na geopolítica global. Hoje, a religião tornou-se, além de minoria em países desenvolvidos da Europa, uma peculiaridade de escolha pessoal, opcional, algo que Nietzsche previu com seu personagem do último Papa, e assim falou Zaratustra. Um personagem supérfluo, alguém que se sente sem lugar e que se responsabiliza pelo assassinato de Deus. É óbvio que o Papa seria progressista, mas ainda assim era um Papa. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre a história sombria do papado e por que esse tipo de liderança não faz mais sentido no mundo contemporâneo. A origem do papado está envolta em uma mistura de tradição, mitologia e construção política. A Igreja Católica sustenta que o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro, aquele a quem Jesus teria dito: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A partir dessa frase, interpretada literalmente, criou-se a ideia de sucessão apostólica, uma linha ininterrupta de líderes espirituais supostamente iniciada por Pedro e continuada até hoje. Mas essa narrativa encontra muitos problemas históricos. O título de Papa, no sentido que conhecemos hoje, não existia nos primeiros séculos do cristianismo. Pedro jamais se chamou de Papa, nunca usou uma coroa e muito menos governou Roma. Durante os 3 primeiros séculos, o cristianismo era uma fé perseguida, fragmentada, com múltiplas lideranças e sem uma centralização clara. Foi só a partir do século IV, com a conversão do imperador Constantino e o Edito de Milão, que o cristianismo deixou de ser uma religião clandestina e começou a se institucionalizar. Pouco tempo depois, com o apoio do Império, os bispos de Roma ganharam prestígio político. A figura do bispo romano passou a se destacar entre os demais, não necessariamente por superioridade espiritual, mas por influência geográfica e alianças com o poder imperial. O termo Papa, que significa pai, era usado de forma genérica para vários líderes religiosos no Oriente e no Ocidente. Só mais tarde, no século VI, com Gregório Magno, o título começa a ganhar peso excessivo. E é entre os séculos VIII e IX que a centralização papal realmente toma forma, não por causa de um mandato divino, mas graças a documentos forjados, como a Donatio Constantini, que alegava falsamente que o imperador Constantino havia concedido ao Papa autoridade temporal sobre o Ocidente. Ou seja, o papado não foi uma criação divina e instantânea, mas uma invenção histórica moldada por interesses políticos e estratégias de poder. Todo mundo que já leu Maquiavel ou que assistiu ao filme O Conclave sabe disso. E agora, conhecendo suas raízes terrenas, fica ainda mais difícil sustentar que essa instituição deva ser vista como infalível ou como mediadora, privilegiada entre Deus e os homens. E se esse é o início, o que dizer dos papas que vieram depois? Vamos agora aos piores capítulos dessa história, começando por João XII, o papa adolescente que levou o Vaticano à decadência moral. Por trás da pompa dos paramentos dourados e da pretensão de ser o representante de Deus na Terra, a história dos papas está repleta de episódios de ganância, violência, corrupção e jogos de poder. O papado,
Longe de ser apenas uma função espiritual, foi, por séculos, um trono de reis mascarados de santos. Vamos lembrar alguns dos episódios mais obscuros. Começamos com João XII, que se tornou papa aos 18 anos. Dizem que ele transformou o Palácio de Latrão em um verdadeiro bordel. Ele foi acusado de simonia, incesto, adultério, assassinato e até de invocar deuses pagãos para obter vitória em batalhas. Uma figura que mais parece saída de uma crônica depravada de Roma imperial do que da liderança da Igreja cristã. Depois temos Bento IX, que ocupou o trono papal por 3 vezes diferentes. Sim, 3 vezes, porque vendeu e recomprou o cargo. Segundo Pedro Damião, seu contemporâneo, Bento IX levava uma vida tão imoral que a mente se recusa a imaginar. Ele teria sido o primeiro papa a vender o papado como quem vende um terreno. E que dizer de Alexandre VI, o infame Rodrigo Borgia? O nome Borgia virou sinônimo de corrupção e nepotismo. Alexandre VI não apenas assumiu o papado em meio a subornos, mas também promoveu sua família em todos os níveis do poder. Seus filhos, entre eles o cruel César Borgia e a polêmica Lucrécia Borgia, foram envolvidos em assassinatos, escândalos sexuais e intrigas palacianas. Alexandre VI teve vários filhos ilegítimos e realizava festas luxuosas em plena sede apostólica. Leão X, o Papa da Reforma, foi quem disse a famosa frase: "Deus nos deu o papado, agora vamos aproveitá-lo". Sob seu comando, a venda de indulgências chegou ao auge, o que levou Martinho Lutero a desafiar Roma com suas 95 teses. A Igreja não parecia mais interessada em salvar almas, mas em financiar a construção da Basílica de São Pedro, vendendo perdão como quem vende bilhetes de loteria. Esses não são casos isolados. Poderíamos falar também de Inocêncio VIII, todo o escândalo de corrupção e abuso sexual que foi à tona. Ao longo dos séculos, o papado foi muitas vezes menos um guia espiritual e mais um império político disfarçado de santidade. E a pergunta inevitável é: por que em pleno século XXI ainda aceitamos esse tipo de autoridade? Por que uma única figura eleita em segredo por um colégio fechado de cardeais deveria representar bilhões de pessoas e ditar normas morais a respeito da sexualidade, da política, da ciência e do comportamento humano? A história do papado nos mostra que essa instituição, embora tenha nos seus momentos de influência positiva, foi construída sobre alicerces frágeis e muitas vezes hipócritas. E talvez o mundo moderno, com seus valores de transparência, direitos humanos e liberdade de consciência, esteja finalmente pronto para deixar para trás a ideia de uma autoridade religiosa absoluta. Diante dessa longa trajetória de escândalos, manipulações e abuso de poder, é inevitável perguntar: por que ainda damos tanto prestígio ao papado? Por que ainda tratamos essas figuras como moralmente superiores? Como se a história não tivesse deixado claro que, em muitos momentos, o papado serviu mais ao próprio poder do que a qualquer ideal divino. É claro que há papas mais moderados, como Bergoglio, que tentaram reformas, que falaram de justiça social ou paz, mas isso não apaga o fato de que o papado, como instituição, nasceu e se consolidou através da fusão entre fé e dominação, entre espiritualidade e império. Enquanto mantivermos esse modelo de autoridade religiosa centralizada, estaremos sempre flertando com os erros do passado, com a ideia de que uma só pessoa pode falar por Deus, definir o certo e o errado e ditar os rumos morais de bilhões de vidas. No mundo cada vez mais plural, conectado, consciente dos direitos individuais e das liberdades de crença, o papado soa como uma relíquia de um tempo em que a fé era confundida com obediência cega. É hora de questionar, de revisar, de tirar ídolos do pedestal, não por ódio, mas por lucidez histórica. A espiritualidade, se é algo valioso, não precisa de coroas, nem tronos, nem palácios. Talvez o verdadeiro sagrado esteja em outro lugar, na liberdade de pensar, de duvidar e de buscar sentido utilizando a razão. Eu sou Matheus Benites e eu te convido a ler o meu recém-lançado livro Por que Não Creio? Ateísmo Justificado, para encontrar razões contundentes e argumentos a favor do ateísmo e que criticam o teísmo e, sobretudo, o teísmo cristão. Após ler essas 156 páginas, eu tenho certeza que você vai ter uma visão muito mais clara sobre a religião e sobre o mundo moderno, para guiar os seus próprios valores com autenticidade e racionalidade. Adquira o livro pelo link na descrição e comente a sua opinião aqui sobre os papas e o futuro da religião. É claro,
Também continue curioso. A verdade começa na dúvida.